Meu amor, que alegria! O nosso primeiro vídeo, a nossa primeira live, para falar dessa verdadeira farmácia do Criador. O que é mais importante que eu acho é que nós fomos realmente abençoados com esses óleos essenciais, mas o mais importante é estar fazendo isso em casal. Meu nome é Carson Muniz, consultor do bem-estar, e nós temos a Duterra como a nossa parceira comercial, onde ela nos fornece produtos e serviços voltados para a área de saúde. E nós estamos aqui hoje justamente para falar para você sobre como cuidar da sua saúde de uma forma mais natural. E o mais importante é que a minha mulher ela vai falar agora, e ela era um pouco cética com relação a isso. Ela vai falar da formação dela, qual o doutorado que ela tem, o nome dela, obviamente, e ela vai contar um pouco da experiência, como é que ela conheceu esses óleos e por que ela se encantou com essa verdadeira maravilha que é a farmácia do Criador, que são os óleos essenciais da Duterra. Meu amor, conta para o pessoal aí toda a sua história. Olá, meu nome é Aline Oia, eu sou formada em Ciência da Computação, área de exatas. Vocês sabem que quem é da exatas, ele é um pouquinho mais cético, né? Para eles as coisas são todos números. Mas dentro de mim também tem um coração que gosta muito da genética, que para quem é da área de biologia sabe que a genética é mais voltada também para a área de exatas. Então eu era muito cética ao funcionamento desses óleos, né, se eles realmente funcionavam na prática. Porque muitas culturas, né, que a gente tem, como a chinesa, que tem a acupuntura, né, eles foram muito discriminados no início da medicina moderna. E aí a gente aprendeu que, com pesquisas, que eles tinham razão e que aquilo que eles faziam há milênios funcionava realmente. O que faz um pouco de lógica para quem gosta de lógica, né? Se a técnica é milenar, no mínimo deve funcionar, né? Mas tudo bem. Eu era um pouco mais cética em relação a isso e a gente gosta de fazer o quê? Experimento, né? Para ver se realmente funciona. Como o Carson, ele sempre gostou, meu marido sempre gostou de usar óleos essenciais desde muito tempo. Em casa também, né, tava passando mal, da minha garganta, ardendo muito. Eu sempre tive problema com inflamação de garganta, acabava que eu tomava muito antibiótico por causa disso. E antibiótico para mim faz muito mal para o meu estômago. Então eu não consigo tomar muitos dias não, 1 ou 2 dias no máximo, e se não, eu passava muito mal do estômago. Orientais, no geral, têm esse pequeno problema com o estômago. São algo muito fraco. E ele me recomendou usar melaleuca. E na época eu tinha muita infecção de garganta, né? Usava muito antibiótico. E aí ele me recomendou utilizar o melaleuca, inclusive que tem nesse kit, chama Living Kit, que é o kit de sobrevivência, né? E eu entendi por que é kit de sobrevivência depois. Esse ele todo mundo tem que ter em casa, né? Esse aqui é um que todo mundo tem que ter em casa. E aí ele me sugeriu usar melaleuca. E eu passava o melaleuca aqui no pescoço, né, na garganta, e passei por alguns dias. E não é que a inflamação passou, e ela já estava assim naquela inflamação que eu falei assim, vixe, eu vou ter que tomar antibiótico. Só agora uma dúvida que as pessoas devem ter, depois que você passou, não teve mais melhorou naquele momento. De lá para cá, quantas vezes você teve crise de garganta? Não tive mais. Né? Não tive mais. Eu achei muito interessante, né, que eu não tive mais crises na garganta. Né? Então a gente tem esse kit aqui. E eu também, né, já tive outras experiências, né, minha filha teve uma inflamação no olho, essas inflamações vai ficar nadando muito, né, e acaba irritando os olhos. E a gente até achou que era conjuntivite inicialmente, mas a gente passou um óleo, o que era, amor? A gente passou melaleuca. Foi passou melaleuca aqui, ó, melaleuca aqui em volta aqui. dos olhos. Aí passamos durante 2 dias, né? 1 ou 2 dias. No terceiro dia ela já estava. No terceiro dia ela já estava zeradinha. Porque a gente já sabia que não era, que era por causa da piscina, do cloro, né? E aí ela estava melhor. E a gente tem inúmeros episódios, né? De dor de estômago, que eu também, né? Meu estômago é sensível. Ah, mas aí a gente vai deixar para daqui a pouco. Não vai contar a história toda agora, não. Então tem vários casos. Tem muita coisa interessante para vocês verem aqui durante o nosso bate-papo. Então, a Aline, ela falou muito bem a respeito dos óleos,
E uma coisa que precisa ficar bem clara para as pessoas, meu amor, é que isso não é medicamento. Isso não é remédio. Remédio você compra na farmácia. Remédio tem que ter prescrição médica. Isso aqui é o extrato puro, é o óleo essencial da planta. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E nós estamos aqui justamente para quê? Para mostrar para vocês que vocês não precisam de um vídeo, de uma palestra, de um podcast motivacional. O que vocês precisam, na verdade, é de óleo essencial. Mas essa é uma diferença. Como a minha esposa falou muito bem, ela vem do doutorado em ciências. E uma vez uma pessoa me falou assim, vocês mandam esses florais para todo o Brasil? E aí eu me atentei para algo, que as pessoas precisam entender a diferença de floral de Bach, essências e óleos essenciais. Basicamente, o floral de Bach são as flores em infusão na água. Pronto. Eu não estou dizendo quem funciona mais e quem funciona menos, mas é para vocês entenderem que existe uma diferença absurda, que aqui vai ajudar, tá? Mas é infusão na água. A essência aromática, usada muito em perfumes, inclusive, ela é sintética, feita em laboratório. E os óleos essenciais, eles são 100% naturais. Eles verdadeiramente são os extratos das plantas. Então vem trazer o bem-estar físico, emocional. Eu vou falar para você, eu posso falar com muita propriedade. Ajuda também até na espiritualidade. Ajuda até com relação a perdão, a amor próprio, a autocuidado. Então realmente são óleos muito importantes. E uma coisa que minha esposa fala muito, a gente fala muito em Bíblia, fala muito em Deus, e essa parte aí, é muito interessante. Você sabia disso, amor? Não sabia. Eu também não. A questão é que quando a gente pesquisa, olha isso, gente, 188 referências. E esse óleo de olíbano, vida, ele veio... Ele está na Bíblia onde? Ele está na Bíblia desde o nascimento de Jesus Cristo. Foi quando os 3 magos levaram para o menino Jesus, né, o óleo de olíbano, que era caríssimo, era um como se fosse um tesouro mesmo, né? Era uma coisa muito rara, né? Então era tido como realmente um presente muito precioso, né? Muito refinado, né? E há uma passagem bíblica também onde Jesus Cristo, pouco antes da crucificação, ele tem os olhos lavados por Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Os pés lavados, né? Os pés lavados com óleo caríssimo. Caríssimo. Então os óleos essenciais já fazem parte da nossa vida há muitos anos, né? Vamos botar aí há mais de 2000 anos. Me lembro. Mas esses óleos essenciais, é você que fabrica, meu amor? Não. A gente não fabrica os óleos essenciais, nós temos uma parceira comercial que é a doTERRA. A doTERRA, ela é uma empresa que eu acho muito interessante, quem é a doTERRA? É uma empresa que quer mudar o mundo uma gota de cada vez. Eu acho isso muito importante, muito interessante. Quem somos? Uma empresa de óleos essenciais mudando o mundo uma gota de cada vez. O que fazemos? Oferecemos óleos essenciais puros da mais alta qualidade. Por que fazemos? Para empoderar você e seus entes queridos a viver um estilo de vida com bem-estar. E um detalhe, existem 3 grandes escolas de óleos essenciais no mundo. A inglesa, a alemã e a francesa. Os óleos essenciais da doTERRA, eles podem ser ingeridos, nós podemos beber, inclusive nós estamos tomando um chá de água quente, ela está tomando com óleo de limão e eu estou tomando com óleo de tangerina. Então, a doTERRA é a única no mundo que tem o selo CPTG, Certificado de Pureza e testado e garantido. São mais de 10 testes para que esses óleos possam ser comercializados, usados de forma aromática, tópica e também serem ingeridos. Agora, por que será que a gente escolheu o doTERRA? Primeira coisa que nós sentimos hoje no coração, e eu vou deixar a minha esposa falar um pouco mais sobre isso. Não é só um negócio. Não. O que você enxergou, amor? O que você sentiu no coração? Obviamente a gente sabe que a parte financeira é muito importante, o negócio é realmente maravilhoso, já está mudando a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Mas no seu primeiro momento, o que você falou assim, amor? Foi isso que bateu no meu coração. Por que doTERRA? doTERRA,
que me chamou mais a atenção? É a preocupação da Duterra com o bem-estar das pessoas. Inclusive, eles têm um hospital que trata pacientes com câncer. E isso me chamou muita atenção porque foi o objetivo de eu fazer o meu doutorado. Então, casou muito bem esse cuidado, essa preocupação de dar assistência para o ser humano para que ele tenha uma vida melhor. E claro, né, como eu vim da área mais da genética, das ciências, eu entendo os efeitos do que é sintético e os efeitos do que é natural. Entendendo pela uma lógica, questão de lógica não é nem questão de ciências, mas pela lógica, tudo que é natural é mais fácil do nosso organismo absorver, porque foi feito para isso, né? Foi feito para nós humanos, desde a criação do mundo. Então, eles têm essa preocupação e eles sabem, porque eles testaram, nada disso aqui é sem teste. Tudo é com testes científicos rigorosos para provar que realmente funcionam, que fazem bem ao organismo humano, né? Então, por isso que eu escolhi, e aí meu marido também, nós escolhemos Duterra, porque o Duterra se preocupa com o ser humano. Ele não cuida só das pessoas, mas se vocês verem o projeto do Duterra... os projetos sociais, né, que a Duterra tem ao redor do mundo, é fantástico. Como eles trabalham, né, amor, com as comunidades produtoras dos óleos. Então, é muito mais do que só o óleo, mas é uma filosofia de vida. E a Duterra, a Duterra foi fundada em 2008 e é muito interessante a história da Duterra, porque os donos se juntaram e eles oraram antes de começar a empresa. Então, em 2008, ela foi idealizada e construída com a missão realmente de compartilhar com o mundo esses óleos essenciais com a sua pureza garantida. E uma coisa que me chama muito a atenção na Duterra, que nos chama muito a atenção na Duterra, é que os óleos eles são fabricados nos países de origem. E quando eles encontram óleo, por exemplo, a copaíba é extraída no Brasil, lá na região do Amazonas. Então eles dão saneamento básico, escola, casa, salário. Então eles não simplesmente se aproveitam da mão de obra e não pagam. Eles realmente investem nas comunidades. Então tem óleos que são retirados do Vietnã, tem óleos na China, tem óleos em quase todos os lugares do mundo. O óleo de oliva. Mas o que mais importa é a Duterra, ela tem a preocupação em cuidar do meio ambiente e cuidar das pessoas que cuidam daquele ambiente. Então, com as experiências pessoais que os donos tiveram, eles resolveram trazer isso para o mundo. Então, como? Informando e educando, que é a nossa missão. Duterra significa dádiva da terra. Então, não adianta nós conhecermos esse projeto, conhecermos esses produtos e não compartilharmos essa ideia com vocês. Agora, o mais interessante, aliás, é difícil não falar de Duterra e não se entusiasmar. Hoje, no Brasil, a Duterra ela é reconhecida como um sistema terapêutico reconhecido pelo SUS. Isso é muito bacana. Amor, você que é da área de ciências, né, com doutorado em ciências, qual a sua opinião a respeito da aromaterapia ser hoje um sistema terapêutico reconhecido pelo Brasil aqui, pelo Sistema Único de Saúde? Isso é muito importante, porque isso quer dizer que eles também fizeram suas pesquisas, eles também se preocuparam em investigar e testar a metodologia. Não foi de qualquer jeito. Foi testado, investigado e aí sim comprovado a eficácia da aromaterapia. Então, depois de muito estudo, foi detectado que a aromaterapia realmente funciona e é benéfica para as pessoas. Então, assim, ele entrou para o nosso sistema de saúde. Inclusive, nós colocamos essa imagem aqui, onde diz no site ideiasus.fiocruz.br. Nós vamos colocar no link abaixo aqui o link dessa reportagem e fala aqui, evidências científicas dos óleos essenciais. Então, aqui tem, o trabalho constatou resultados majoritariamente positivos
âmbito odontológico na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, assim, fora outras universidades, 77 óleos identificados com fins terapêuticos. Então, realmente, e em nenhum momento fala que é remédio. Em nenhum momento fala que é medicamento. Sabe aquele chazinho da vovó? Que todo mundo um dia já tomou? Era remédio? Não, mas ela sabia, pelo conhecimento milenar, que aquele chá de boldo era bom para o estômago. E realmente funciona, né? E tá aí, esse card é oficial. Então, a aromaterapia, a acupuntura, a homeoterapia e por aí vai. Então, se você pesquisar, faz o seguinte, não acredita muito no que a gente está falando, não. Pesquisa, que é o que nós fazemos todos os dias. E aí, essas são as formas de uso na doTERRA, os óleos essenciais. Então, como que a gente pode usar o óleo essencial? A primeira, todo mundo conhece, que é a forma aromática. Você inalar esse óleo essencial, para você ter uma ideia, tem gente que fala, mas esse negócio de cheirar óleo dá certo, tá bom. Em 22 minutos ele já está em 97% das células do seu corpo. Qual que é a outra forma, amor? O uso tópico. Vamos pegar aqui o lemongrass. A gente pode pegar uma gotinha aqui, ó, e passar na pele, né? No pulso principalmente, né? E aqui também, né? Isso. Onde tem bastante vascularizado, tá? Para quê? Porque a pele absorve rapidamente esse elemento e vai para nossa rede sanguínea, né? Trazendo o nosso bem-estar. E aproveitando que ela acabou de falar, por exemplo, esse óleo aqui, o Balance, você pode fazer até um perfume com ele. Você mistura com óleo de coco, coloca 4 gotas do Balance e passa em todo o corpo. E a outra forma que você também pode estar utilizando é essa aqui, ó. Uso interno. Você pode tanto colocar direto sublingual, você pode colocar com óleo de coco ou azeite. Alguns óleos você tem que colocar numa cápsula ou misturar com óleo de coco. E o efeito sublingual, como vocês viram minha esposa falar agora, que na pele absorve, sublingual é muito rápido. Mas será que são só essas 3 formas de usar o óleo? Existem algumas indicações que a doTERRA se preocupa em nos mostrar, que são aquelas outras 3 ali, ó. Aí, com relação à sensibilidade da pele. Qual é a primeira sensibilidade que a doTERRA nos ensina, nos orienta? Que a gente pode usar direto, que nem eu pinguei aqui e passei direto na pele. Então esse é o uso sem diluição. Então toda vez que tiver a letra M no óleo essencial, significa que você pode estar utilizando sem diluição. Quando tiver a letra S, ele é diluído para pele jovem ou sensível. Então, como eu falei, você pode pegar o Balance, colocar 4 gotas do Balance com um pouco de óleo de coco e passar na pele. E qual é a última forma, amor? Qual é a última orientação que a doTERRA nos dá? E é diluído antes do uso tópico. Então a gente vai diluir com um pouco de óleo de coco, por exemplo, ou amêndoa, ou de uva, que a gente chama de óleos carreadores. A gente vai pegar um pouco e pegar algumas gotas, misturar e aí sim passar na nossa pele. Então realmente são óleos maravilhosos. E agora nós estamos chegando na reta final. Agora fica, e eu vou te falar, o último óleo é o mais extraordinário de todos. Então, se você já ficou aqui, aproveita agora, pega papel e caneta, porque o conceito que você vai ter de saúde vai mudar completamente. Bom, então, vamos lá. Mas se preparem, o último óleo é simplesmente o mais extraordinário de todos. O óleo de limão siciliano, todos os óleos que vocês vão ver aqui a partir de agora, eles estão no kit. Living Kit da doTERRA. E nós vamos dar um presente para vocês aqui. Será que eu falo desse presente agora? Ai, amor, será? Não, eu não vou falar não. Eu vou deixar um presente para vocês. Você que está assistindo esse vídeo, você gosta de desconto? Aliás, você gosta de comprar produtos de graça? Como assim de graça? No final a gente vai falar. Óleo de limão siciliano. Eu agora acabei de lembrar. Nós estamos gravando esse vídeo em 30 de março de 2025. Eu tenho um amigo que ele está com um problema no fígado e já está tomando óleo de limão.
E ontem ele mandou um depoimento para nós que em um dia usando o óleo, ele já não estava mais sentindo as dores que estava sentindo. Esse óleo de limão, ele é excelente. Para você que bebe, é muito bom para ressaca, tá? Muito bom para ressaca. Ele ajuda no detox do fígado, ele ajuda no processo. Gente, olha só, tudo que nós falamos aqui não é para você substituir a medicação, para você não procurar um médico. Você tem que procurar um médico, você tem que ter. Isso aqui é uma forma alternativa de você ajudar a se prevenir, inclusive. Ah, mas eu já sou magro e não tenho nada. Não tem problema. Toma o óleo, pode dar óleo para a criança, né? A filha da Aline, ela já toma 9 anos de idade, meu filho com 15 anos, hoje ele está com 16 de idade, mas já usava óleo essencial nele. Então o óleo de limão, ele vai ajudar a quebrar os metais pesados, e hoje com o advento da tecnologia, a gente está comendo muita coisa com muito metal pesado, ajuda na questão do pH, drenagem linfática, edemas, alergias. Então assim, é um óleo maravilhoso. E pode ser utilizado para desengordurar e fazer polimento de móveis. Às vezes você vai fazer uma carne, uma coisa, né? E a frigideira e a panela ficou muito cheia de gordura. Você pode pegar com óleo de limão, água morna, passa e fica maravilhoso ali, ó. Ele realmente é um óleo sensacional. E tá vendo? Todos os óleos vêm com as recomendações de como devem ser utilizados. Então, o óleo de limão ele pode ser aromático. E outra coisa, isso é muito importante. Todo óleo cítrico, nós vamos falar sobre isso aqui, ele te dá uma alegria, né? A Anne mesmo, ela é apaixonada pelo óleo de tangerina. O óleo de tangerina é o melhor que tem, óleo de tangerina. E vocês vão entender por quê, né? Então, assim, óleo de limão siciliano é um óleo extraordinário. Mas quem fala muito bem de produto não sou eu, quem fala muito bem é a minha esposa, a minha doutora em ciências. E ela vai falar do óleo de hortelã-pimenta, que é um óleo que ela particularmente gosta muito. Esse aqui, ele anda dentro da minha bolsa, não sai mais. Né? Eu falei assim, esse aqui é de vocês, esse fica em casa e esse aqui vai na minha bolsa. Que é o hortelã-pimenta. Por quê? Ele também é um óleo que nos dá um up, né? Dá aquele levantada de ânimo, porque às vezes você está no corre-corre do dia a dia, aí dá aquele cansaço, dá aquela batida de cansaço, e em vez de a gente tomar café, que a ingestão de muita cafeína também não é legal, e a gente sabe que a partir de um determinado horário, né, depois das 12h30 ali, não é legal a gente tomar café, porque logo, né, à noite a gente vai dormir e o efeito da cafeína continua no nosso organismo. Verdade. E aí atrapalha o sono. Mas eu durmo tranquila. Eu sou das pessoas que eu deito e durmo. Só que é bem diferente quando eu não tomo cafeína e quando eu tomo cafeína. O sono é diferente, o descanso do corpo é diferente. Então eu substituí pelo peppermint, que é o hortelã-pimenta, que lá pelas 3 horas da tarde, que é onde que eu dou uma baqueada assim, cheiro ali, né, às vezes até passa aqui, ele é um pouco mais ardidinho, mas às vezes eu passo aqui porque assim, às vezes eu sou meio roots, né, aí eu passo aqui que vai me deixando com energia pro resto do dia. E que ele é bom também? Né, o hortelã-pimenta, vocês vão ver que muitas crianças, né, mães utilizam com as crianças, tá? Porque ele ajuda a descongestionar as vias, tá? Então ele é bom para auxiliar em alergia, asma, azia, né? Eu também, né, por causa do meu estômago, sofro um pouco de azia, então ele ajuda. Fadiga crônica, tá vendo? Que é quando a gente fica cansado no trabalho. Diarreia, desmaios, dor de cabeça, que aí é o que meu marido usa mais, né? Quem tem olhos claros tem problema mais de dor de cabeça, né? Cefaleias, dores nas juntas, dores nas costas, enjoos da gravidez, né? Até para gravidez, ó, é Inclusive nós temos, né, uma amiga que ela passou a gestação toda usando óleos essenciais. Nossa amiga. Esclerose múltipla, hipertireoidismo, né? Falta de concentração. Isso também é legal, porque não só nos desperta, mas nos ajuda a concentrar no trabalho. Aquela coisa, né? 3 horas da tarde, a gente fica, né, naquela canseira. Nessa questão das 3 horas da tarde, a gente vai dar uma dica muito boa daqui a pouco. Porque é a hora que a gente tem um pico de glicemia e tal, que dá aquela vontade de comer doce, aquela ausência da vontade de fazer aquele lanchinho da tarde. E a gente vai ensinar para você daqui a pouco como que você pode evitar
a assaltar a geladeira às 3 horas da tarde. Porque o povo não assalta a geladeira só de madrugada, não. Não, 3 horas da tarde é quando eu tenho vontade 3 horas da tarde doce, é o horário que a coisa café. acontece. Exatamente. Então, ele também serve para esclerose múltipla, hipertireoidismo, né? Hipotireoidismo, tá? Falta de concentração, febre do feno, indigestão, nevralgia e paralisia facial. Então, ele auxilia no processo de recuperação. Não é que a gente está falando, não é que é um remédio, mas ele nos ajuda, né, a passar por esse processo. Ele vai restabelecendo a saúde das células para que a gente consiga se recuperar melhor. E esse óleo aqui, eu sou fã. Aliás, é difícil a gente falar de um óleo e não se entusiasmar com ele. Com certeza. O Deep Blue, a gente chama carinhosamente de cabeçudinho, porque ele tem a tampa um pouco maior. Gente, quem nunca tomou uma pancada, acordou com um torcicolo, foi pra academia, não tá legal. Em detalhe, tá? O óleo que a Aline acabou de falar, o Peppermint, ele é excelente para quem vai treinar. Então você inala, ele entra nos alvéolos, te dá um pouco mais de disposição e você cansa menos. Você respira melhor e cansa menos. O Deep Blue, assim, dor é esse cara assim, artrite, dores, fibromialgia, dor de cabeça também. E ele também trabalha não só dores físicas, mas também dores emocionais. Pessoas que tiveram grandes perdas. Assim, é um óleo excepcional. É realmente, assim, é como nós falamos. Todos esses óleos estão ali, naquele kit. E daqui a pouco a gente vai falar para você, a gente vai oferecer para você um presente, tá? Então, Deep Blue, mexeu com musculatura, mexeu com dor, é esse cara aí, é o Deep Blue. E esse aí, o OnGuard, eu sou fã, mas eu vou deixar minha mulher falar dele, porque realmente é um óleo excepcional, que todo mundo precisa e todo dia. O OnGuard, ele é um composto que nos ajuda aqui com abscesso, amidalite, endometriose, infecção bacteriana. Então, né, tá coçando aquela garganta, né? Já vai lá também. Ele é ótimo para esse auxílio, tá? Fadiga crônica. Eu tava até reclamando esses dias. Eu disse, nossa, eu tô com uma canseira aqui que eu não sei o que é. Eu disse, toma OnGuard. Aí já dá aquele up pra gente. Garganta inflamada, que eu acabei de falar, né? Gripe, tosse. Então, nossos pequenos, né, quando eles estão aquele comecinho de gripe, a gente vai estar de resfriada, que a gente fala assim, tá com resfriada. É isso aqui, ó. O OnGuard vai ajudar nossos pequenos a passar mais tranquilamente pelo resfriado. Então, gripe, tosse, infecção por fungos, né? Infecção hospitalar, infecção viral, lúpus, mononucleose, pneumonia, resfriado comum, que eu acabei de falar, né? Verrugas, né? E defesa para suporte imunológico, ou seja, quer que o corpo esteja, por isso que ele fala OnGuard, né? Para proteger. Ele guarda, nos protege e levanta o nosso sistema imunológico, ele fortalece. É um levantador de sistema imunológico. Mas ele tem uma cartinha na manga ali que acho que ela não lembrou. Lembra que a gente acabou de falar da fome de 3 horas da tarde? Verdade. Não é? Então o que acontece quando dá aquela fome 3 horas da tarde? Você pega o OnGuard de forma sublingual, coloca e depois bebe um copo com água, você vai ver a fome passar. E uma outra dica, ele junto com o óleo de limão antes das refeições, por quê? Em todas as refeições que nós fazemos, a gente glica. A nossa taxa de glicose, ela vai subindo, ela aumenta. Então, uma gota do OnGuard e uma gota de limão vai 15 a 20 minutos antes das refeições, das principais refeições, vai ajudar a controlar o nível de açúcar no sangue. Esse óleo, ela tem uma história para contar desse óleo incrível, mas ele é um blend digestivo. Quando se fala em blend, é porque ele é um composto de várias ervas, de vários óleos, e a Nuterra cuidadosamente preparou para que pudéssemos fazer uso desses óleos da forma mais assertiva e da melhor forma possível. O Zengest, ele trabalha disfunções
gastrointestinais. Então você tá ali, uma azia, um desconforto. Nossa, fulano, meu filho teve ali uma infecção intestinal, cólica, a doença de Crohn. A minha esposa, como ela falou que todo oriental tem um pouco do estômago um pouco mais sensível, acabou que a gente comeu bastante abacaxi à noite. E o abacaxi tava bom, tava bom. Doce, mas aí minha mulher deu uma abusada no abacaxi. E ela chegou pra mim e falou assim, amor, eu tô com um problema aqui. Vou pagar caro. Vamos pagar caro. Eu falei, o que foi que teve? Vai ter que ir na farmácia comprar um remédio e tal. Eu falei, o que tá acontecendo? Um enjoo, um negócio, um mal-estar, uma queimação. E aí eu peguei uma gota do óleo de copaíba, coloquei sublingual e fiz uma massagem do Zengest na barriga dela, na região do estômago. Mais ou menos 10 minutos. E ela falou assim, que mesmo quando ela tomava o remédio, ela passava a noite sem dormir direito. Passados 10 minutos, ela já estava sem sentir absolutamente nada. Então, é um óleo que para problemas digestivos, ele é sensacional. Então, esse blend aqui, o Deep Blue, ele é essencial, o Zengest, desculpa. O Zengest, ele é maravilhoso para as funções gastrointestinais. E aí, como nós moramos em Ribeirão Preto, o que nós percebemos? Muitas pessoas com situações, com problemas respiratórios. Esse óleo, então, o Brief, é espetacular. Fala aí, meu amor, um pouco desse óleo aí pra gente. Aqui na nossa região de Ribeirão Preto, por volta aí do outono e inverno, é quando fica muito seco. E as crianças têm muitos problemas respiratórios. Não só as crianças, como os adultos, né? Nós, mães, a gente sempre se preocupa com os pequenos primeiro. E o Brief é muito bom, até mesmo quando estão com gripe. Né? Que nem eu falei que a minha filha estava resfriada, a gente passou o Brief aqui no peito, né? Aqui no peito, para que ela pudesse respirar melhor, tá? Então ele serve para isso. Asma, sinusite, bronquite, rinite, rinite alérgica, gripe, congestão nasal, né? Que ela tava com o nariz muito congestionado, que dá até aquela dor de cabeça por causa da congestão, né? Quem conhece, tosse, né? Efizema pulmonar, né? Mononucleose infecciosa e ansiedade. A região passa nas costas também. E um detalhe importante, todos os nossos órgãos, isso é uma conversa para um outro momento, mas todos os nossos órgãos têm ligações com emoção. Uhum. Então, a Aline, ela tem uma colega de trabalho, e aí ela fez amor, teve uma situação lá, e ela estava numa tristeza profunda, e acabou que ela está com asma, né? Asma, bronquite. Atacou o sistema respiratório. E aí, eu estou em formação, nesse momento que vocês estão vendo esse vídeo, eu estou em formação em aromaterapia, vou me tornar um aromaterapeuta profissional. E aí, eu estudando, vi que o pulmão é ligado ao sentimento, à tristeza. Então, às vezes a pessoa está triste, quer tomar quer cheirar um óleo de limão, tangerina, para dar um up, mas na verdade tem que cuidar do pulmão primeiro. Então, esse óleo aqui, e inclusive vocês que são casados, maridos, façam massagem nas costas da sua mulher, faça massagem nas costas do seu marido com o Brief, nas costas dos seus filhos, porque realmente é muito importante, porque nós somos bombardeados o dia inteiro com poluição, né? No caso de Ribeirão Preto, que é um ar quente e seco, então assim, é um óleo realmente maravilhoso. Esse carinha aí, óleo de copaíba, eu realmente sou fã. Por quê? Ele é um anti-inflamatório, ele é fungicida, bactericida, ele ajuda por dores causadas por traumas, trata infecções da questão do trato urinário, as infecções do trato urinário, ele ajuda. Foi o que ajudou a minha esposa quando ela estava com problema estomacal juntamente com o Zengest. Ajuda na expectoração. Então, assim, diminui tosse, combate estresse, ele acalma a mente. Então, olha, eu vou falar, você ligar o difusor com óleo de copaíba e ficar ali 10, 20 minutos fazendo sua meditação, ou que seja 5 minutos, você vai sentir uma calma assim, uma tranquilidade maravilhosa. Ajuda a hidratar e reduzir a oleosidade da pele. Então, esses dias eu vi um vídeo de um influenciador nos Estados Unidos fazendo isso com casca de banana. Tá lá passando e tal.
Gente, vamos combinar, né? Um óleo de copaíba, você vai ter um resultado muito mais eficiente e mais eficaz. Então, assim, é um óleo que realmente... Aliás, não tem como a gente não dizer que todo mundo precisa desses óleos. Mas ele é completo. Ele é completo. Então, assim, se você ama a sua família, minha dica, nossa sugestão, aliás, é você ter essa farmácia do Criador aí na sua casa. Pelo menos esses 12 óleos. E você não tem noção do que a gente vai preparar para você no final desse vídeo. Eita, melaleuca, pronto. Meu queridinho do Se tivesse combinado para você falar dele, não ia dar certo. É o meu queridinho do meu coração, melaleuca, porque foi o primeiro óleo que ele me recomendou para usar. Né? De uma coisa que era uma crise que eu tinha sistêmica, né? Porque todo ano eu tinha crise que eu dava aula e tal. Então, judia muito da garganta, né? E outras, né? Parte emocional, psicológica também, claro que influencia. E aí ele me sugeriu de usar a melaleuca que eu passei, que eu falei para vocês que eu passei no pescoço. E aí nunca mais tive, né, algum tipo de problema com a garganta. E se começar a coçar, a primeira coisa que vinha na minha cabeça, que alguém que fale de garganta, né? Tá coçando, tá pegando, melaleuca nele. E aí acabou, você vai ficar tranquilo. Por quê? Qual que é o poder da melaleuca, tá? Além de, assim, ó, bactérias, né? Que eu tava tomando? Antibiótico, é bactéria. Então, ele é bom para trabalhar bactérias, candidíase, catapora, coceiras, cortes, né? Criança cortou, né? Passa ali, porque ele é bactericida, né? Então, assim, já limpa a ferida da criança, tá? Eczema, escoriações, infecções de ouvido, a gente passa aqui, né, amor, do lado. Eu tive, antes de conhecer a Aline, eu tive uma infecção muito séria no ouvido, eu tive uma perda auditiva, inclusive, no ouvido direito, e que não foi pior, porque na época eu nem conhecia muito dos óleos essenciais, mas o meu amigo Guilherme, ele me orientou a passar o óleo de melaleuca assim, ó, ao redor do ouvido, e realmente eu fui ao médico, continuei tomando os medicamentos, mas aí depois que parou tudo, eu continuei usando o óleo de melaleuca e realmente melhorou. E eu nunca mais tive crise de ouvido. Interessante, né? Então, a acne, né, também. Sim. Aneurisma, arranhadura, fungos, herpes, pé de atleta. Então, aquele chulezinho assim, ó, passa ali no... Né, famosa frieira, né? Já vai usar, né, também, já passa é muito bom. Ali, entendeu? Problemas na pele, resfriados, rubéola, micose. Então, faz ali, ó, põe aqui na sua mão, faz assim, ó, e passa no pé antes de calçar o calçado, né? Então, vai sair, já passa ali quem tem um problema de chulete. O Balance, esse já me acompanha há muitos anos. Eu acordo, eu faço a inalação do óleo peppermint de hortelã-pimenta, passo um tempo e eu venho com o óleo o óleo Balance. Ele é o que eu chamo de óleo aterrador de emoções. Ele te dá um equilíbrio físico e emocional incrível. Esse óleo, se você colocar ali no difusor 2 gotas do Balance, 2 gotas do óleo que a gente vai falar daqui a pouco, e mais 2 gotas do lavanda, nossa, você dorme maravilhosamente bem. Amor, a gente tem, né, um caso em casa da minha pequena. Ela não estava dormindo, ela estava tendo aquele problema de terror noturno, né? Tudo tem medo, né? A sombra dá medo, tá tudo dá medo. E estava até dormindo com a luz acesa. Com a luz acesa. Porque ela não estava conseguindo dormir direito, ela acordava, tadinha, cansada. Aí ele pegou e fez essa mistura pra gente colocar no difusor e toda noite ela dorme com esse difusor. Inclusive, vem cá. A gente tá falando de você aqui agora, que você começou a dormir melhor depois que começou a usar os óleos essenciais, não foi? Tá dormindo bem? Uhum. Tá acordando melhor? Uhum. Então vai brincar. E você dorme sem olha, sem difusor? Do meu não, mas com difusor melhor. Então, tá vendo? É ela lá. A gente nem combinou. Tchau, meninos. Então, assim, esse balance é muito interessante para, principalmente, né, as mães aí que ficam mais preocupadas. Então, traz o equilíbrio para a criança, né? Que nessa fase aí que eles são pequenininhos, eles precisam muito.
Ele é um balanceador de emoções mesmo. Então, assim, eu, por exemplo, eu tive um problema sério depois do falecimento do meu filho mais velho. Então, eu tive agorafobia, depressão, vários problemas emocionais. E o óleo balance, ele me ajudou muito. Então, assim, no desânimo, pessoas que têm Parkinson, aquelas ondas de calor, falta de concentração, que hoje isso acontece demais, mudanças de humor, medo, foi o que a Aline acabou de falar, né, da minha enteada. Então, assim, ansiedade, hiperatividade, esse óleo é verdadeiramente espetacular. E não, por coincidência, logo depois vem o óleo de lavanda, que ele é maravilhoso e tem, se eu não me engano, umas 2 ou 3 dicas bônus desse óleo aqui. Mas vai lá, meu irmão, fala um pouco aí do óleo de lavanda para todo mundo. O óleo de lavanda, então, junto com o balance, vai trazer o quê? Ó? Ele traz esse auxílio para a ansiedade. Então, quem fica com esse pensamento, né, amor, muito acelerado. Então, tem gente que, assim, que tem pensamento muito acelerado. Então, por isso que a gente combina o balance com lavanda, que ele controla essa ansiedade, né? E também ele tem alergias da pele, né? Que ela coça muito, ela tem várias coceirinhas. Fica de inseto, né, também. De inseto, ela coloca ali também. Queimadura, quem nunca teve que comprar lá a pomadinha de queimadura? Então, só tem lavanda, gente. Que aí já acalma a criança e ainda já resolve o problema da queimadura, né? Arritmia, arteriosclerose, pressão alta, assadura, gente. Quem não sofre com assadura de criança quando é bebê? Amor, só dá uma pausa aqui. Pressão alta, quando a pessoa, se você tiver óleo de lavanda e for detectado verdadeiramente ali que a pessoa está com pressão alta, você bota 1 a 2 gotas de forma sublingual, tá? Pingando aqui. Eu falo isso porque eu já tive pressão alta e algumas vezes eu usei óleo de lavanda, eu usava losartana, eu usava remédio e hoje não uso mais. Inclusive tem um outro óleo que é muito bom para esse tipo de enfermidade, que é o lemongrass. Tem um caso na cidade de Ilhéus, inclusive, que a pessoa hoje não usa mais medicamento, mas enfim. Então pressão alta, ó, sublingual, lavanda tiro e queda. Olha, tá vendo? Cólicos, hematomas, outro dia a gente estava, né, também passando na pequena. Insônia, tá vendo? Por que a gente colocou? Não foi aleatório, é de propósito, né? Rubéola, acne, psoríase, estresse. Psoríase tem muito a ver com essa parte de estresse, tá? Então, eu tive, né, também na família psoríase. Se eu soubesse disso, tinha ajudado muito mais, né? A gente tinha avançado muito mais na cura, né? Estresse, bruxismo, tá? Estresse, bruxismo, problemas capilares. Eu tinha muito problema com bruxismo. Eu dormia tensa, né? Pensando nos problemas do dia, né? Da vida. Dormia assim. E eu não percebia que eu tinha bruxismo. Até a dentista falou: você acha que você tem bruxismo por causa do dente desgastado. Eu falei: você tem dor de cabeça? Assim, tem, mas é aqui. Por causa do bruxismo que força nessa parte. Menino, se eu soubesse disso daí, já tinha me ajudado. Sangramento nasal, sempre tive a vida inteira sangramento nasal. Conjuntivite, né, que aí também da pequena. Então, cólicas em bebês, irritabilidade. Então, para quem tem criança pequena, lavanda, gente, vocês vão amar lavanda. E quem tem criança grande também, tem que ser criança pequena, criança grande, entendeu? Maridão tá lá enchendo o saco para dormir, taca lavanda nele, mulher não tá dormindo, lavanda nela, entendeu? E aí vai melhorar o humor, vai melhorar o amor, então, enfim. E para ajudar, inclusive, na melhoria do relacionamento do casal, tangerina, meu filho. Tem que ter óleo de tangerina. Para mim, eu considero esse óleo como óleo da alegria. Gente, você sente o aroma. Quem nunca? Para mim, tangerina é o óleo da avó. Você sente a presença da vovó. Você lembra da avó. Então, a Aline estava falando que a gente pegava, né? No pomar. Na pomar, né? E sentia aquele cheiro, era gostoso. Meus amigos, minhas amigas, a tangerina, ela tem um alto nível de delimoneno.
que ajuda na renovação celular. Sem contar que quando você inala o óleo de tangerina, sabe, você sente uma leveza, melhora o humor, vai ajudando no sistema nervoso. Eu, por exemplo, tenho uma squeeze, uma garrafa de vidro, eu boto 1 ou 2 gotas, coloco a água ali e vou bebendo durante o dia. Sabe para quê? Para evitar a sazonalidade emocional. E ela vai te ajudando a manter ali o equilíbrio. Ajuda também na digestão, ajuda na circulação, mantém uma circulação mais saudável, é um energizante maravilhoso e motivador. Mas só que a gente esqueceu de uma dica bônus do óleo de lavanda. A gente deu uma, e a segunda é o óleo da comunicação. Então, eu mesmo, antes de gravar esse vídeo aqui com a minha mulher, vocês estão vendo, eu passei o óleo de lavanda. Então, vai fazer uma palestra, passa o óleo de lavanda. Vai fazer uma apresentação na faculdade, na escola, passa o óleo de lavanda aqui na região do pescoço. Ele é verdadeiramente conhecido como óleo da comunicação. E agora, o momento final. O momento final. Gente, o óleo que a gente vai falar agora é simplesmente espetacular. Mas antes disso, você está com a gente até agora, né? Então, você vai clicar aí no inscrever-se, vai ativar as notificações aí no sininho, vai dar um curtir, vai compartilhar, porque muita gente não retém a informação. Não é para porque vocês querem Ibope. Não. A gente tem que crescer. Sabe como é que a gente cresce? Contribuindo. Hoje, exatamente hoje, a minha mulher, a gente comprou um frango e ela pegou um pouco do frango assado e colocou assim num copo. E aí, até por questões de segurança, eu fui lá entregar o frango para ele. E aí, ele me ensinou uma lição incrível. Eu falei assim, você tá com fome e tal, não sei o quê. E ele falou assim, a gente não veio ao mundo para ser servido. A gente veio ao mundo para servir. E eu cheguei para ele e falei assim, posso te dar um abraço? Ele pode. Aí abracei ele, mas eu senti verdadeiramente uma paz tão grande. Então assim, eu louvo e agradeço a Deus por esse momento, por esse momento que eu tive. Eu espero que ele realmente, tenha um direcionamento. Mas esse óleo que a gente vai falar agora é espetacular. Esse é o óleo que o menino Jesus recebeu ao nascer. É o óleo de olíbano, que é conhecido aqui como frankincense, incenso, certo? E a gente vai fazer um bate-bola aqui desse óleo de olíbano, mas antes de falar dele, amor, abre aí esse kit aí, por favor. Aí eu quero que você me diga agora, qual desses óleos você quer? Eu tenho certeza que está dizendo assim, eu quero todos esses óleos. Eu quero todos. E nós vamos oferecer para você aqui, que está assistindo esse vídeo, uma oferta exclusiva. Você vai adquirir todos esses óleos com um pouco mais de 30% de desconto. Vai parcelar em 6 vezes e o que é melhor, vai receber em até 10 dias na sua casa. A única coisa que você precisa fazer, tem um link aqui embaixo dizendo assim, Kit Living. Clique aqui e adquira o seu. Tá desse jeito. Você vai clicar no link e ele já vai estar lá pronto. Você vai ser direcionado para o site da Doterra. Você vai comprar esse kit com 30% de desconto. Mas sabe o que é melhor? Você não sabe ainda. É que na hora que você fizer essa compra, nós vamos te mandar um protocolo com todas as formas de usar esses óleos. Todas as formas. E o nosso suporte pessoal. Porque na hora que você for comprar, você vai colocar ali o seu número de WhatsApp, seu e-mail, e nós vamos entrar em contato com você e estar à sua disposição para tirar suas dúvidas a respeito de todos esses óleos. Tá bom? Então, não perca mais tempo. Dá uma pausa no vídeo agora. Adquire logo o seu kit, Living Kit aqui, ó, esses 12 óleos, essa farmácia do Criador que todo mundo precisa na sua casa, porque eu e minha mulher, a gente tem uma missão. E essa missão eu acabei de elevar ela agora.
Eu pensava assim, a gente tem que ter um óleo desse pelo menos em cada residência. Mas fui tocado agora para pensar o seguinte, a gente tem que ter uma caixa dessa, um kit desse, pelo menos um kit desse em cada residência. Vamos lá. No o que o olíbano pode nos auxiliar? E aí a gente vai fazer um bate-bola aqui rapidinho. Primeiramente, toda essa parte neurológica. Então você passa aqui o óleo de olíbano aqui, ó. Você vai sentir um pouco mais de tranquilidade. Na hora de acordar, ó, passa aqui. Lembra que o Tarzan faz assim? Onde é que ele bate? Será que ele bate aqui à toa? Não, é para ativar. Então você passa o óleo aqui, ó, no timo, para começar o dia, ó, tranquilo, com balance. Não, gente, é simplesmente espetacular. Vai lá, meu amor, continue aí. Então, ele serve para amnésia, aneurisma, autismo, artrite, cisto ovariano, coma, concussão, convulsão, depressão, inflamação, doença de Parkinson, rugas. Então a gente tem, olha só, por que ele é precioso? Olha que auxílio que ele traz nesses casos, são casos que são frequentes. Exato. Né? E por isso que era ele sempre foi tido como um óleo, né, nobre, digamos assim. O que mais, amor? Olha só, esquecimento, problemas no fígado, e eu vou bater na tecla aqui de novo. Eu não estou falando em cura, eu não estou falando que é um remédio, mas que auxilia, que ajuda a melhorar a sua saúde. Sabe o que acontece? Agora que eu lembrei. O que é um óleo essencial? É uma gasolina que faz o motor mais bem feito do mundo funcionar da melhor forma possível, que é o nosso corpo. É só isso que faz. Arroz, feijão. Dizem que a junção do arroz com o feijão te dá a porção de todos os aminoácidos que você precisa por dia. É remédio? Não. Mas é uma alimentação que faz com que o nosso corpo funcione melhor. Então, basicamente, os óleos essenciais, eles são um combustível que fazem o nosso motor funcionar da melhor forma possível. Então, ó, desordem no fígado, esquecimento, gente que tem problema de esclerose, esquizofrenia, meus amigos, minhas amigas, esse óleo é sensacional. Outra coisa, e isso eu posso falar com muita propriedade, perdão. Se você tem problema de perdoar seu pai, meu amigo, minha amiga, esse é o óleo que vai te ajudar. Esse é o óleo que vai te ajudar. Sempre passando aqui, sempre passando no timo. Dica bônus, na hora de dormir, pinga uma gota embaixo da língua, seu sono vai ser muito melhor. Termina aí, meu amor, conclui aí, porque esse óleo, se a gente for parar para falar dele, é mais uma hora só dele. É uma aula só dele ali. É verdade. Fadiga mental, intoxicação por metais, e aí, tá? Não sei se todo mundo tem consciência sobre isso, mas a gente é intoxicado por metais todos os dias. Inclusive o alumínio, que a gente usa muito, né? O alumínio, ele intoxica o nosso organismo, né? Por isso que a gente tem, né, outras formas, né, outras panelas de outros materiais, justamente pela toxicidade do alumínio, né? E fora os outros metais que a gente consome e a gente não sabe e que entram nos organismos e a gente não sabe que é aquilo que está fazendo mal para a gente, né? Então, de tempos em tempos a gente tem que fazer essa desintoxicação, tá? A gente vai falar isso em outro momento. E também tumores. Então, o olíbano, esse frankincense, é praticamente um óleo que a gente fala, né, divino, né? É um óleo porque foi levado para Jesus. É verdade. Né? É um óleo bem assim, né, por conta da potência que ele tem no nosso organismo. Então, assim, nós realmente somos, eu sempre digo, nós fomos realmente abençoados quando conhecemos esses óleos essenciais e nós queremos deixar uma mensagem final para vocês. Eu quero que você reflita muito sobre essa frase. Se você não cuidar da sua saúde agora, um dia vai ter que cuidar da sua doença. Isso é muito sério, né? Então, o que será melhor? A gente prevenir, manter o organismo funcionando bem,
né? Então a gente vê os primeiros sinais do organismo que, não, de repente fulano teve um tipo de problema. Não é de repente. Aparece aquela dor insistente que não passa, aquela dor de cabeça que não passa, aquela dor no corpo que não passa, aquela pontadinha que você sente no peito e não passa, né? Aquele churrascada todo final de semana que você não tem, né? Que vai tomar um lemon toda vez, né? Durante a semana vai diluindo, cuidando, né? Vai desintoxicando aquela gordura durante a semana, né? São cuidados, como a gente faz esporte, né? A gente cuida do esporte, a gente tem que cuidar do que a gente ingere, né? No caso do que dá para ser ingerido. Então a gente consegue cuidar e dar manutenção na nossa saúde antes que seja tarde. Então, eu vou deixar essa pergunta com vocês. Eu vou repetir. Se você não cuidar da sua saúde agora, um dia você vai ter que cuidar da sua doença. O que você prefere? A escolha, ela está literalmente nas suas mãos. Olha só, foi uma satisfação enorme compartilhar desse conteúdo com vocês. Inclusive, em um dos links aqui embaixo vai estar o nosso WhatsApp de atendimento. Você vai entrar em contato conosco, não vai ser atendido por nenhuma inteligência artificial. Nós falaremos com você, vamos tirar suas dúvidas, porque, de novo, a nossa missão é levar pelo menos um kit desse para cada residência nesse país e nos países que a do Terra ela atua. Então, eu deixo aqui a minha bênção final na sua vida, que Deus te faça prosperar abundantemente, que independente da sua situação, independente da sua decisão, né, se você resolver comprar esses óleos, se tornar um cliente preferencial ou um consultor do bem-estar, nós estamos aqui para ajudar você. Então, fica aqui o recado. Meu nome é Carson Muniz, consultor do bem-estar, praticamente um aromaterapeuta formado, e eu desejo que você tenha uma vida plena, repleta de saúde, paz e prosperidade, tá bom? Seu recado final, meu amor. É importante muito a gente cuidar da saúde agora, porque quando a gente age no imediatismo, a gente se arrepende lá na frente, né? E aí às vezes não tem mais jeito, certo? Então é um projeto de vida que a gente está levando aqui, porque a gente aprendeu na nossa vida e é que a gente quer levar para você, porque a gente sabe que isso daqui traz um bem-estar, né? Que a gente não tem nem como medir o valor do bem-estar que ele traz para nossa família, né? De forma natural. Então, né, eu desejo que você compreenda, né? Compreenda isso de coração para que você possa ter esse benefício na sua casa, como a gente tem na nossa. Vocês viram que a gente entendeu qual é o poder dos olhos na nossa vida. Que você também tenha muita saúde para você e para sua família. Um beijão. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau.